Você já teve a sensação de que existem lugares e eventos que a ciência simplesmente finge não ver? Que certas descobertas inexplicáveis são tão desconcertantes que é mais fácil varrê-las para debaixo do tapete? E se eu te dissesse que há mistérios não resolvidos debaixo dos nossos pés, no céu acima de nós e até nas águas mais profundas, que desafiam absolutamente tudo o que achamos que sabemos? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em fenômenos que nem mesmo a mais avançada ciência bizarra conseguiu explicar. E talvez descobrir que a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção. Imagine um desfiladeiro esquecido no interior dos Estados Unidos, onde as árvores parecem segurar a respiração e o vento carrega um sussurro abafado. A luz do sol mal consegue atravessar as copas cerradas, criando um jogo de sombras instável no chão, coberto de musgo. Ali, entre paredões úmidos e musgosos, existe uma fenda na rocha. Uma boca escura que incrivelmente parece inspirar e expirar como se estivesse viva. Essa anomalia, apelidada de caverna que respira, emite rajadas de ar frio e quente em ciclos tão perfeitos que confundem até mesmo os geólogos. Em dias quentes, o local libera nuvens de vapor gelado. Em dias frios, sopra brisas mornas inexplicáveis. A ciência bizarra tentou decifrar esse fenômeno por décadas, mas cada explicação lógica parece ruir diante da complexidade dos movimentos internos da Terra. Enquanto alguns especialistas falam em correntes subterrâneas de ar e variações de pressão atmosférica, outros sussurram sobre uma gigantesca criatura adormecida sob o solo. Teorias ocultas sugerem que seja um ser ancestral, respirando sob a crosta terrestre, esperando o momento certo para despertar. Mistério não resolvido, por enquanto. Imagine um lago tão calmo que a própria superfície parece um espelho perfeito. Nenhuma onda, nenhum som, apenas o reflexo inquietante do céu. Esse lugar existe e tem nome: Lago Nyos, em Camarões. Mas por trás de tanta serenidade, esconde-se um dos mais assustadores fenômenos inexplicáveis da natureza. Em 1986, sem qualquer aviso, o lago liberou uma nuvem letal de dióxido de carbono, sufocando toda a vida em um raio de quilômetros. Aldeias inteiras desapareceram em silêncio, sem sinais de luta ou fuga. Uma descoberta inexplicável. O lago havia guardado o gás em seu fundo por décadas, até que misteriosamente decidiu liberá-lo. A ciência tentou explicar com teorias de erupções limnológicas, mas convenhamos, um lago assassino que escolhe o momento para agir? Alguns acreditam que o Lago Nyos seja uma espécie de sentinela natural, protegendo segredos ocultos sob suas águas profundas. Um guardião invisível à espera de quem ousar perturbar o que está adormecido. Imagine estar dirigindo por uma estrada deserta no Texas ao anoitecer, com o calor ondulando no horizonte e o silêncio pesado no ar. De repente, pequenas luzes começam a dançar no céu. Verdes, brancas, às vezes vermelhas, flutuando de maneira impossível, como vagalumes gigantes presos entre mundos. As luzes de Marfa são um dos fenômenos inexplicáveis mais antigos dos Estados Unidos. Vistas desde o século XIX, essas luzes bizarras desafiam explicações. Alguns dizem que são miragens causadas por calor, outros arriscam teorias ocultas sobre portais dimensionais ou civilizações secretas. Seja qual for a origem, o fato é que, mesmo com equipamentos modernos, cientistas ainda não conseguiram replicar ou explicar satisfatoriamente as luzes. E fica a pergunta: seriam apenas ilusões ópticas ou manifestações de algo que prefere permanecer nas sombras? Imagine entrar em uma floresta onde cada passo ecoa como um chamado distante. As árvores altas e retorcidas parecem cochichar entre si, como se trocassem segredos milenares. Essa é a floresta de Hoia Baciu, na Romênia, conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia.
Os visitantes relatam sentir tontura, ansiedade e até perder a noção do tempo ao atravessar o local. Fotografias misteriosas mostram orbes luminosos e figuras sombrias que, segundo dizem, não estavam lá na hora do clique. Um dos mistérios não resolvidos mais sombrios da Europa. Alguns acreditam que portais para outras dimensões se abram entre essas árvores. Outros falam de experimentos secretos durante a Guerra Fria. Mas no fim, a floresta continua ali, sussurrando histórias que nem a ciência, nem a lógica conseguem decifrar. Agora imagine mergulhar em águas límpidas e de repente encontrar ruas, praças e casas inteiras debaixo d'água. Isso acontece em Yonaguni, no Japão, onde arqueólogos descobriram uma estrutura submersa que mais parece uma cidade perdida. As formações têm ângulos retos perfeitos, escadas, plataformas e o que parecem ser altares, tudo a cerca de 25 metros de profundidade. Descobertas inexplicáveis assim deixam até os céticos desconfortáveis. Seria uma obra da natureza ou vestígios de uma civilização esquecida? Enquanto a ciência hesita em admitir uma Atlântida japonesa, teóricos sugerem que Yonaguni seja a ponta de um iceberg muito maior. Restos de culturas pré-diluvianas que sabiam mais sobre a Terra e seus segredos ocultos do que ousamos imaginar. Imagine estar sentado em seu quintal, numa noite quente de verão, quando, sem aviso, um som profundo e vibrante invade o ar. Não é trovão nem avião, é algo diferente. Um eco grave que parece sair do próprio céu. Esse fenômeno bizarro é conhecido como The Hum. O zumbido do céu foi registrado em diferentes lugares do mundo, de Taos, no Novo México, a pequenas vilas na Inglaterra. Equipamentos de medição captam o ruído, mas não conseguem identificar sua origem. A ciência bizarra se divide. Uns falam em microtremores geológicos, outros em ondas de rádio interagindo com a ionosfera. Mas convenhamos, é muito mais interessante imaginar algo muito maior e mais sombrio por trás disso. Alguns teóricos dizem que o som seria um prenúncio de catástrofes naturais. Outros, ainda mais ousados, sugerem que se trata de um alarme disparado por inteligências ocultas. Será que estamos sendo avisados e simplesmente ignoramos? Visualize o mar, calmo, azul profundo, imutável. Agora imagine esse mesmo mar borbulhando de repente, soltando vapor como uma panela de pressão prestes a explodir. Isso aconteceu na costa de Okinawa, Japão, em 2016. Um fenômeno inexplicável que deixou até pescadores veteranos em pânico. Sem terremotos, sem atividade vulcânica registrada, sem motivo aparente, o mar literalmente começou a ferver em plena luz do dia. Descobertas inexplicáveis como essa abalam até as certezas mais sólidas da geologia moderna. Relatos falam de peixes mortos flutuando, forte cheiro de enxofre e uma estranha sensação de calor que parecia vir do fundo do oceano. Teorias ocultas? Algumas. Desde testes militares secretos até atividade extraterrestre subterrânea. Uma coisa é certa. Onde a ciência hesita, a imaginação corre solta. E talvez não estejamos tão errados assim. Agora imagine uma velha igreja no interior da Itália. O cheiro de velas queimando, bancos de madeira rangendo. De repente, uma estátua da Virgem Maria começa a chorar. Não lágrimas simbólicas, lágrimas reais, descendo pela face esculpida em pedra fria. Casos de estátuas que choram foram documentados em várias partes do mundo, sempre envoltos em polêmica. Cientistas tentaram provar que seria condensação, umidade ou truques de construção. Mas e quando as lágrimas contêm componentes biológicos humanos? Aí a coisa complica. Para alguns, esses eventos são milagres inquestionáveis. Para outros, são sinais de advertência, mensagens de algo maior, tentando nos alertar antes que seja tarde demais. Mistérios não resolvidos, que mexem com fé, razão e medo.
Imagine uma montanha coberta de fumaça, como qualquer outro vulcão, mas à noite as crateras expelindo chamas azul elétrico, como se o próprio inferno tivesse atualizado suas cores. Essa visão surreal é real e acontece no Monte Ijen, na Indonésia. A explicação científica fala da queima de enxofre em altas temperaturas, mas isso não tira o peso cinematográfico da cena. Rios azuis escorrendo pela terra escura, iluminando o ambiente com um brilho fantasmagórico. Descobertas inexplicáveis e cenas que mais parecem retiradas de filmes de ficção. Alguns chamam o local de a boca do outro mundo. Teorias ocultas afirmam que portais energéticos se abrem ali durante certas épocas do ano. Será que estamos realmente vendo apenas reações químicas ou testemunhando manifestações de algo que mal conseguimos compreender? Imagine navegar em alto mar, com o sol brilhando sobre ondas preguiçosas. De repente, no horizonte, uma ilha emerge, sólida, real. Você a vê, a registra, mas no dia seguinte, ela desaparece. Essa ilha fantasma é conhecida como Sandy Island. Marcada em mapas antigos entre a Austrália e a Nova Caledônia, Sandy Island era tão real que aparecia em cartas de navegação modernas até ser redescoberta por cientistas em 2012. Quando tentaram alcançá-la, não havia nada, nem ilha, nem areia, nem vestígio. A ciência ficou embaraçada. Como uma ilha some? Erro humano? Talvez, mas para os fãs de teorias ocultas, Sandy é uma pista de algo muito mais estranho. Manipulação de realidades, falhas na Matrix ou experiências secretas de engenharia climática. Se o mapa mente, no que mais estaremos sendo enganados? Visualize um deserto seco, vasto e silencioso. Nada se move, a não ser a areia que dança ao vento. Mas em Racetrack Playa, no Vale da Morte, Iwa, pedras gigantes deixam trilhas longas atrás de si, como se tivessem caminhado. As chamadas pedras deslizantes se movem aparentemente sozinhas, deixando rastros no chão seco. A ciência tentou explicar usando camadas finas de gelo e ventos fortes, mas nenhuma simulação conseguiu reproduzir o fenômeno com precisão. Mistérios não resolvidos que desafiam até os mais céticos. Teóricos sugerem atividade paranormal, forças magnéticas ocultas ou, claro, intervenção alienígena. Afinal, por que pedras, objetos sólidos e pesados, deslizariam sozinhas no meio de um deserto estéril? Imagine um livro antigo, encadernado em couro desgastado, coberto de desenhos de plantas inexistentes e escrito em uma língua que ninguém, absolutamente ninguém, consegue entender. Esse é o manuscrito Voynich. Descoberto no início do século XX, o manuscrito intriga linguistas, criptógrafos e até a CIA. Descobertas inexplicáveis, todas. Nenhuma tradução, nenhum padrão lógico. Apenas páginas e mais páginas de segredos ocultos. Alguns sugerem que foi escrito por alienígenas. Outros que é um livro de alquimia de outra dimensão. A ciência, depois de séculos tentando, apenas encolhe os ombros. Mais um mistério que permanece, sorrindo na cara da lógica. No fim das contas, talvez a maior descoberta inexplicável da humanidade seja admitir que, simplesmente, não sabemos quase nada. Cada fenômeno, cada segredo oculto da Terra parece sussurrar uma provocação silenciosa. Vocês acham que controlam este mundo, mas não entendem nem seus próprios quintais. E aí, qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda há muito mais mistérios esperando para serem contados.